486 a.C., um homem sem dinheiro, sem família, sem amigos, sem networking, sem nada, é levado cativo a um país completamente diferente. Sem MBA, ele se torna o segundo homem mais poderoso da sua época. Tudo isso porque ele tinha princípios. Princípios esses que servem para mim, servem para você e que nesse vídeo eu quero te ensinar e quero te mostrar como esses princípios aplicados na sua empresa poderão fazer a sua empresa ser multiplicadas em até 3 vezes ainda esse ano, desde que você os aplique. Essa história aconteceu há 486 anos antes de Cristo e hoje a gente vai decifrar tudo isso. Meu nome é Renato Moreira, eu sou empresário, sou consultor de empresas, hoje já ajudei centenas de empresários a viver o reino de Deus nos seus negócios e nesse vídeo eu quero te ajudar a multiplicar a sua empresa por pelo menos 3 vezes. Entenda uma coisa muito importante, meu amigo e minha amiga. Daniel tinha 16, talvez 17 anos de idade quando ele foi levado cativo para a terra que ele jamais imaginou que iria, sob o jugo de um rei extremamente opressor. E ali, em Daniel, capítulo 1, verso 8, diz assim, que Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a comida da mesa do rei. Daniel, ele não acordou com um amigo, ele não postou no Instagram que ele não faria ou que ele faria algo, ele propôs no seu coração. Veja que aqui você começa a perceber o como Daniel, ele tinha convicção de quem ele era, ele tinha convicção de que se ele propôs no seu coração, ele tem um acordo com Deus. No verso 20 diz assim, em todo o assunto de sabedoria e inteligência que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes superior a todos os magos e astrólogos de todo o seu reino. Não eram 2 vezes mais inteligente, eram 10 vezes mais inteligente. Você percebe que Daniel, ele era um homem sem influência, ele não veio de uma família nobre daquele lugar, ele não tinha o network necessário para conseguir conquistar a confiança do rei. Ele tinha um relacionamento profundo com Deus, ele tinha princípios claros, ele sabia quem ele era, ele sabia aquilo que norteava a vida dele e isso fez toda a diferença porque o impacto que ele gerou naquela geração mudou a história da humanidade e eu tenho certeza que Deus quer fazer isso com você. E eu entendo que existem 3 razões que podem estar tirando você dos princípios de Deus. E eu quero trazer clareza para você hoje. Não é julgamento, é somente clareza. Então preste muita atenção, porque essas 3 razões que podem estar afastando você de viver o reino de Deus, de viver o melhor de Deus aqui na terra, elas precisam ser ajustadas hoje e você tem uma grande oportunidade para isso. Razão número 1, você negocia seus princípios quando está com medo. Veja, Daniel, ele estava sendo ameaçado de morte. Quando o rei fez um decreto lá em que quem orasse a Deus seria jogado na cova dos leões, mesmo assim, Daniel ele continuou firme, debaixo do seu princípio. Então, mantenha-se firme e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Razão número 2, que pode estar te tirando daquilo que Deus tem para você. Você busca resultado antes de identidade. Daniel decidiu quem ele era antes de qualquer acordo, antes de qualquer coisa. Isso é definição de identidade, quem você é. Eu entendo que se você não sabe quem você é, você pode se mover por qualquer caminho e muitas vezes você pode perder aquilo que é mais importante, que é a sua alma. Você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus, você precisa saber que essa é a sua identidade. É dessa forma que você deve gerir a sua vida e os seus negócios, porque senão você vai estar longe daquilo que de fato Deus tem para você. Razão número 3, você
não tem uma prática diária de excelência intencional. Daniel capítulo 6, verso 10 diz que quando Daniel soube que o decreto fora assinado, foi para sua casa e com as janelas abertas ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava. Isso é ter uma prática diária de excelência diante do Senhor. Você imagina a importância de você poder todos os dias se conectar com aquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Aquele que conhece toda a eternidade. Você tem algo incrível nas suas mãos. A Bíblia diz que nós podemos nos achegar confiadamente no trono da graça porque o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas e os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento. Então, por isso, nós temos a liberdade de acessar algo tão importante e genuíno que Daniel sabia desde aquela época. Então, elimine essas 3 razões que estão te afastando de Deus. Entenda que existem estudos científicos, um estudo inclusive que eu trouxe aqui do Journal of Applied Psychology, diz que homens e mulheres que têm uma reflexão espiritual, eles tendem a ter 23% melhores resultados do que a média geral das pessoas. Se você quer viver o reino de Deus de forma completa, eu te trouxe aqui 4 passos para você viver como Daniel viveu e para que nesse ano de 2026 ou nesse ano de 2027, 28, 29, eu não sei quando que esse vídeo vai chegar até você, mas nesse momento que esse vídeo chega até você, tenha certeza que é o momento que Deus está alinhando a sua vida, Ele quer te prosperar, Ele quer te fazer avançar. Então, o primeiro passo é defina o seu pacto. Pega um papel e uma caneta, desenhe quais são os 3 princípios inegociáveis para você. Aquilo que não importa o tamanho do negócio ou o faturamento que vai gerar para a sua empresa, se fugir desses 3 princípios, eles estão completamente fora de mesa. Esses princípios, eles precisam ser respeitados. Quais são os seus 3 princípios? Anote num papel e numa caneta. Anote numa caneta com papel. Passo número 2. Padrão de excelência absoluta. Steve Jobs, ele até anotei aqui para compartilhar. Afinal de contas, quando Steve Jobs, ele conversando com o seu sócio, Walter Isaac, ele disse que a única coisa que nunca abri mão foi o padrão. Quando todo mundo achava que bom bastava, eu insistia no extraordinário. Steve Jobs, ele tirou a empresa de quase falência e tornou a Apple numa das mais renomadas e importantes empresas do mundo. Passo número 3, ritual diário de clareza. Meu amigo, minha amiga, se você não tiver um horário, para que eu consiga colocar na minha rotina um tempo com Deus, eu acordo às 5 horas da manhã. Não é porque eu acho que acordar às 5 horas da manhã vai me fazer um homem rico. É porque eu sei que eu construindo uma rotina de sabedoria e estratégica vai me fazer prosperar. E há algo que eu não abro mão, que é ter o meu tempo de devocional, e ali vai de 15, 30, depende do quanto eu estou conectado com Deus. Então, ter esse ritual diário de você buscar a presença do Senhor antes de qualquer coisa, antes de abrir o WhatsApp, antes de abrir o Instagram, antes de abrir qualquer rede social, tenha o seu momento com Deus. E passo número 4, visibilidade e de integridade. Olha o que aconteceu em Daniel capítulo 6:4. Então os governadores e satrapas procuraram achar pretexto contra Daniel no tocante ao reino, porém não podiam achar nenhum pretexto, porque ele era fiel e nenhuma negligência ou falta se achava nele. Você precisa ser esse homem, você precisa ser essa mulher em que as pessoas vejam que há integridade, que você realmente é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e você verdadeiramente quer viver aquilo que Deus tem para sua vida. Eu quero te convidar
nesse vídeo, colocar aqui nos comentários pelo menos um dos pactos que você firmou. Qual é o princípio inegociável para você? Comente aqui, quero saber, quero que todos vejam o que você está alinhando, porque aqui nesse canal nós falamos de reinos e princípios inegociáveis. E eu quero saber qual é o seu princípio inegociável. E se você gostou desse conteúdo, siga o nosso canal, ative o sininho, compartilhe com outro empresário cristão, que eu tenho certeza que nós vamos avançar muito, porque nós queremos viver de fato o reino de Deus aqui na terra. E lembre-se, o reino de Deus é um lugar onde tudo prospera, e se não há prosperidade naquilo que você está fazendo, você precisa alinhar de uma vez por todas para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. E eu te vejo no próximo vídeo.